Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Essa adaptação religiosa dos Fremen, portanto, é a fonte do que hoje conhecemos como os Pilares do Universo, cujos Kizaras Deathwind estão entre nós, portanto, sinais, provas e profecias. Eles nos trazem a fusão mística arraquina, cuja profunda beleza é exemplificada pela música comovente e fundamentada nas formas antigas, mas carimbada com um novo despertar. Quem é que nunca ouviu nem se comoveu profundamente com o hino do velho? Impeli meus pés pelo deserto, cuja miragem tremulava feito multidão. Ávido de glória, sofrego de perigos, vaguei pelos horizontes de Alculab, vendo o tempo arrasar as montanhas, em sua busca sequiosa de mim. E vi os pardais chegarem rápido, mais audazes que um lobo no ataque. Alastraram-se pela árvore de minha juventude. Ouvi o bando em meus galhos, e fui apanhado em seus bicos e garras. Saudações, Fremen! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. O início do conhecimento é a descoberta de qualquer coisa que não entendemos. E aqui é Jason Ebert, e os princípios mais persistentes do universo são acidente e erro. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 30º episódio e vamos analisar o 30º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Olá! Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 353. E segundo informações, Hildon, informação corrino é uma coisa muito séria. Estamos 50% no Kindle, só para poder colocar esse detalhe a mais. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. Medo. Que ao ler esse capítulo Medo. começou a comprar plantinhas para embelezar sua casa e trazer um pouco de equilíbrio para o meio ambiente. Ele, Hildon Samambaia Oliver. Aí tem umas plantinhas aqui, inclusive. Quando os negros vieram de África, trouxeram uma planta pra fazer defumação. Que aliviamente. E aí, galera? Bem-vindo. Melange. Tem um melange aí, a melange aí que aliviamente, inclusive, gosto. É uma alface.
Chama orégano. E aí, galera, mais uma semana. Quero até pedir perdão por não termos episódio na semana passada, mas voltamos com muito amor e carinho, né, Pascoal? E para completar nosso time, Oi. vou até fazer uma pausa solene. Inclusive, vou pedir ao Hildon que coloque agora sons de trombetas. Por favor, editor, trombetas. Porque Eita, o tapete meu Deus. vermelho já está estendido. Vamos. Pronto. Vou botar trombetas Vamos e tambores. receber a realeza correndo. Sim, caro ouvinte. Ostentação. Temos novamente a participação do primo segundo grau do Imperador Shaddam IV, do empreendedor em ortodontia que criou em Arrax o UA Empreendimentos. Ele, Jason Ebert. Tamo junto mais uma vez aí, pessoal. Mas a favor dos Atreides. Sempre é bom dizer. Atreides! É isso aí. E o vagabundo do IOE, olha, tem que dar outro nome pra essa franquia. Aquele cara é um vagabundo, filho da mãe. Eu falei. Pode O Rio deixa aí, gosta. deixa aí. Deixa eu falando aí meia hora aí, pode falar. Feitas as devidas apresentações, preciso preparar algo especial. Sim, caro ouvinte, temos correndo voltando a gravar conosco. Então o cafezinho precisa ser de ostentação. Da de umidade frame, não. Isso não. Eu fui no palácio em Arraquina, que tem a sala dos sortilégios, que vocês lembram que a Lady Jéssica amou, porque estava lotada de plantas, de umidade, sol amarelo. Sim, caro ouvinte, eu deixei umas mudas de café e ambiente extremamente rico de umidade. Peguei meus grãos de café, misturei com um pouco de melange. E para dar o gostinho especial, eu não quero nada de umidade frame, não. Eu peguei a umidade de Shaddam pós-treino tático e ficou uma delícia. Bem feito. Vai ficar inclusive ficou uma nos erros aí. delícia borbulhante. Bora de cafezinho borbulhante. Nossa, Frame, Shaddam K, Hildon. Caralho, tu é tão escroto que tu sabe que eu tenho um nojo e é real e eu ainda tenho que ouvir essa merda 2 vezes porque eu tenho que editar. Para com essa porra. Ô, Hildon, eu trouxe também, eu trouxe um pacote também de um cafezinho especial que é feito com as fezes de Muad'Dib, aquele ratinho de Arrakis. Que porra é essa? Qual o problema de vocês? Eu trouxe pra você. Bicho. Eu também tenho uma posta de porclesmas congelada ali no meu ornitóptero. Não. Depois eu te mando também, obrigado, tá? porra. Esse é do Especialmente aí da família Corrino. Ó, cara, eu vou te falar, eu vou expor aqui. Pascoal já botou a mulher dele pra se fuder, pra poder ouvir essas nojeiras dele. Aí Jason agora pegando corda, não dá corda não. Vou anotar essas receitas, Jason. Caraca, eu acho que eu vou caprichar um pouco mais depois. Bicho. Gostei dessa daí. Não, bicho, não gosto de gostei. Fazer uma bicho, sopa. Fazer uma... Pascoal, tem pra ti também, não, tá? Um pacote pra você ver, ó. o cafezinho feito com fezes de Muad'Dib, tá? Esse aí tem que guardar. Não, ó, eu já pedi aqui, já pedi livro, já pedi vinil. Aí vocês querem me dar porra de café de nojento. É por isso que eu gosto do Daniel. O Daniel foi lá no evento e pegou um livro pra mim. Gosta. Aí, ó, é assim que se faz. Ele também gosta desse café imundo aí também, mas... Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 30. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 29º capítulo, que foi o episódio chamado Caminhando Sem Ritmo. Grande Hildon, grande Jason,
Cara, o capítulo 29, ele praticamente foi dividido em duas partes. A gente analisou muito o excerto, que foi um excerto de uma página. Hilda, ele está com a língua dormente de tanto ler esse excerto. Rapaz, foi bom, viu? Eu não sei se é por causa que ele leu o excerto, porque ele tomou algum chazinho aí, pra estar com a língua... Não, também nada, não. Mas nesse excerto aqui, inicial, do 29, claro que vai ser um breve resumo, foi apenas falando um pouco da família real, e aí no caso, mais uma vez, a princesa Irulan, falando como é que funcionava o esquema político, até mesmo na família, né? A gente viu uma contraposição da família Atreides, que a gente vê que tem um relacionamento, que o Paul tem uma admiração pelo pai, o pai tem um amor pelo filho, a Jéssica também, apesar de ser aquela a mais rigorosa com os ensinamentos, mas ela também ama muito o filho, que é o oposto da Casa Real Corrino, em que no caso, o imperador teve 3 filhas, ele não tem um descendente masculino, porque a gente está vivendo aqui na sociedade feudal, né? Baseada na sociedade feudal, patriarcal, e ele fica muito revoltado porque a esposa dele é uma Bene Gesserit e ela pode escolher o sexo e escolheu só o sexo feminino, então ele tem muita raiva, tem muito ódio. E até a Irulan fala que ela sofreu alguns atentados e ela não duvida que alguns tenham sido até encomendados pelo próprio pai. E fala também que ele tinha um único amigo, que era o Conde Ferrigen, né? Que era o único amigo que ele tinha, que ele confiava, que era bem interessante. E também mostrou uma situação em que ele conseguiu se controlar diante de uma linda mulher nua, né? Então ele controlava os seus desejos, e para as Bene Gesserit isto era um perigo, né? Porque elas gostariam de fazer com que ele fosse mais escravo dos seus desejos, e ele era mais um senhor de si. E aí a gente passa para o capítulo em si, em que novamente a gente vê, continua a peregrinação de Paul e Jéssica no deserto, após fugir dos Harkonnen. Quando a gente pensa que está tudo tranquilo, eles estão olhando para a paisagem do deserto, Paul está refletindo que é um local de calmaria, que é o local que ele gostaria de viver, né? Eles precisam atravessar o deserto para chegar a um outro penhasco, de uma outra rocha, porque ali não teria perigo de algum verme, o Shai-Hulud, engoli-los. Mas para fazer essa travessia de uma ponta para a outra, eles vão necessitar passar por um grande espaço e vão atrair um verme. Então eles precisam usar de todas as astúcias. Eles colocam um batedor ou martelador para poder chamar um verme para um outro lado, enquanto eles vão para o lado oposto em que está o martelador. E aí eles vão andando, caminhando sem ritmo, que é inclusive o nome do episódio, para poder fazer sons naturais e aí o verme não ser atraído por eles. Mas em determinado momento, Paul se une ao Olodum, né? E aí ele pisa em areias que fazem o tambor, ressoar o tambor, né? E aí o verme é atraído, eles vão correndo, conseguem chegar lá do outro lado, chegam num local muito bonito, ficam lá encantados e dizem assim: a gente precisa descansar porque nós precisamos, a nossa missão aqui é encontrar os Fremen. E aí surge uma voz, né, que fala: muitas pessoas se arrependem de encontrar os Fremen. E aí eles estão lá no meio, vários Fremens ao redor, querendo a umidade deles, somente a água dele. E a gente fica nessa expectativa. O que será que vai acontecer? Não vamos saber nesse capítulo 30, né? Mas ficou suspense. Vocês querem acrescentar alguma coisa desse resumo do capítulo 29? Na verdade, apenas uma perguntinha. Você acha, talvez, Pascoal, que quando Herbert ele fala que o imperador ele tentava dominar os impulsos sexuais dele na frente de uma mulher nua, né? Será que ele não se inspirou no Gandhi? Sim, né? Pode ser. Né? Porque o Gandhi só que, claro, né? No caso do Gandhi é moralmente discutível o que ele fazia, né? Sim, óbvio, né? Sim. Mas essa ideia, né, de que você dominando
os teus impulsos sexuais, né? Essa questão sexual eu acho muito legal como o Herbert ele não esconde nos livros dele, mas ele exalta, né? Porque o sexo é uma das forças mais fortes da natureza humana e muita gente critica especialmente os 2 últimos livros do Herbert, né? Sem botar spoilers aqui, mas critica o fato do Herbert ele usar muito do sexo como um argumento do livro, né? Mas eu acho isso ótimo, porque o mundo de Duna é um mundo em que o ser humano ele é levado às últimas consequências em todas as áreas que ele se propõe a fazer. Então o homem ele calcula melhor do que uma máquina de inteligência artificial, eles levam a arte da espada até a última consequência, da mesma forma o sexo, né? Então o homem dominar todas as áreas da existência humana, isso é um tema recorrente nas obras de Herbert. Ele não podia deixar o sexo de fora, né? Jason, eu acho também bem interessante. Com certeza, o sexo sempre foi utilizado, né? Até na história, né? Como instrumento também de sedução, de espionagem, não só com a mulher, né? Não só... não só com a mulher. Tem vários exemplos, né? Isso. Da mulher com homem e do homem com mulher, né? Que de pronto eu lembro do João Batista que foi decapitado porque a esposa do Herodes lá, né? A filha cochichou no vidinho dele fez uma dancinha. Deve que dá. E perdeu a cabeça. Eu até tava brincando, eu até trouxe uma alusão, né, no episódio sobre do Átila, né, o Uno. Sim. E dizem, né, que esse foi um grande conquistador, inclusive a morte de Átila foi por envenenamento, muitos historiadores acreditam nisso, e de acordo com uma cortesã ruiva, né, que ele se apaixona, porque o Átila tinha uma parada com ruivas. Então, eu achei bem... Elas não, e já é de conhecimento popular que elas não têm alma, né? Exato, tem, né? Perdoe as ruivas, mas isso é uma infelizmente, principalmente uma porque que estão nos ouvindo, isso é uma piadinha, não levem a sério. Mas eu fico... exatamente. E eu tenho uma irmã ruiva. Exatamente. Então, assim, tem muito esse conceito de que o Frank Herbert acaba meio que brincando. Sim. E é como se o próprio imperador aprendesse com a história, né? A história do passado longínquo, né? Diz assim, não, eu não posso... Eu estou num patamar onde eu não posso ceder aos meus caprichos humanos, à carne, né? Eu preciso ser mais do que isso, eu preciso ser esse símbolo poderoso, né? E existem muitos inimigos do meu lado, né? Ele tem que tomar muito cuidado. Não, e aí a gente tem que lembrar que as Bene Gesserit são inspiradas na Ordem Jesuíta. A Ordem Jesuíta tinha como principal questão que era você sofrer para atingir a iluminação e tinha que estar longe dos prazeres da carne. Então a visão ali é de uma Bene Gesserit, de uma jesuíta, olhando para um pai e vendo que ele não está aceitando aquilo ali. Então, para ela, tem mais significado. Para ele, talvez nem tenha esse significado todo, né? Ele tá ali, meu foco não é esse. Eu tô essa mulher aqui para me usar, dar de presente para alguém, para mim poder ter influência não sei aonde. Mas para elas, isso foi assustador. Então, acho que esse é o nosso resumo aqui do episódio 29. Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rildon, grande Jason. Estamos aqui no Notícias do Império e hoje eu tenho pitadas. Eu estou ficando viciado. Semana passada eu dei pitadas, agora mais uma vez pitadas. Acho que é um negócio viciante, mas vamos lá.
Por isso que eu trago às vezes mais do que uma, duas, três. É porque é viciante. É viciante. Mas eu queria começar só falando um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de seguidores que nós temos no Spotify. Atualmente nós temos exatamente 2.977 seguidores apenas no Spotify. E aí, grande Jason e grande Hildo, eu fiz uma continha básica. Porque assim, no Spotify, a gente tem 74% dos nossos ouvintes. 10% deles estão no Apple Podcasts, que é onde está o nosso corrino, Jason. 5% estão no aplicativo Podcast Addict. 3% estão no Google Podcast e 8% estão no restante, no Amazon, né? No Amazon Podcast, Amazon Music e outros mais, Deezer, né? 8%. Fazendo aquelas continhas, a gente tem quase, Jason Henrique, acho que a gente está chegando perto de 4 mil ouvintes. Coisa maravilhosa, hein? É muita coisa. Para um podcast de nicho como nós, né? Exatamente. Então, assim, tá bastante espaçado. E outra coisa que é interessante também, a gente tá ganhando um público de fora. Porque, assim, antigamente a gente tinha 98, 99% de ouvintes do Brasil, aqui no Brasil. E aí a gente tinha 1% nos Estados Unidos e o restante, menos de 1% aí, Portugal, Alemanha, Canadá. E hoje em dia, a gente está com 95% do nosso público ouvindo aqui no Brasil e nós já estamos com 2% nos Estados Unidos. Então, assim, cresceu o nosso público de brasileiros, muito provavelmente, que estão nos Estados Unidos, que estão ouvindo o nosso podcast, e 1% em Portugal. Então, em Portugal tem os nossos irmãos lá e, com certeza, também brasileiros. Então, meio que a gente está agora bem dividido mesmo, e assim, precisamente, já tem uma galera ouvindo a gente de fora. E aí vem a Alemanha, Canadá, Colômbia, Japão, Irlanda, Argentina, Israel, Holanda, Reino Unido, França, Austrália, Eslováquia, Polônia, México, República Dominicana, Nova Zelândia, Suíça, Itália, Panamá. Claro que com um público bem menor, claro, obviamente, mas nós estamos chegando a todas essas regiões. Então é muito importante, a gente fica muito feliz de ter essa galera com a gente, né? 65% do nosso espalhem a palavra, galera, espalhem a palavra. Espalhem a palavra de Muad'Dib e do DunaCast, que a gente vai tentando fazer com que esse podcast seja cada vez melhor, tenha mais informações. Também apoia a gente lá no Catarse, né? Qualquer coisa. Nós estamos lá com a campanha no Catarse, é só colocar Catarse DunaCast. Você pode escolher o que você quiser de apoio, de 5, 10, 20, 30 reais. A partir de 10 reais você tem direito a ficar num grupo de WhatsApp, onde está Hildon Oliver. Apenas nesse grupo está Hildon Oliver. Apenas nesse grupo. Apenas nesse grupo. E vocês não imaginam o que nós já descobrimos. Já vimos a marquinha de bronzeado de Hildon Oliver. Já vimos Hildon Oliver de pilequinho, fazendo vídeo de pilequinho, bebendo cerveja. Esse eu faço direto. Especiaria. Nós estamos ansiando, se nós atingirmos uma quantidade X, que nós vamos falar depois. Então, quando chegarmos a uma quantidade de apoiadores significativo, teremos. E aí, Hildon já fez essa promessa aqui, vai fazer de novo, que ele vai fazer um cosplay de Fade Halter do Duna do Lynch. Faço. Com a tanguinha azul. Caramba, era isso. E o corpo como, Hildon? Besuntado. Gente, rapaz, queremos o corpo todo depilado, Hildon, pra ficar uma coisa sexy. Todo bisuntado. Ai, mas olha só, Hildon, e se a pessoa não quiser lá no Caramba, Catarse, vai dar trabalho. Não quiser gerar um boleto, nem passar no cartão, ele pode fazer o quê, Hildon? Mas eu ouvi dizer que aceitas Pix? Aceitas Pix? Aceita. E o Pix, a chave Pix pra gente é fantástica, é incrível. Eu vou até deixar o Pascoal falar. Qual é a nossa chave Pix, Pascoal?
Será que o Hildon decorou? Hildon! Claro que eu decorei. Claro que eu decorei. Não. Passa ou repassa? Repassa. Qual é a chave? Não, mas eu... Caraca, eu ia... Daqui a pouco vocês jogam pra mim, né? É dunacast@gmail.com, é isso? Bem, Hildon, você acaba de ganhar. Muito bom. Mas olha só, vamos para as nossas pitadas de melange. Que hoje eu também tenho a minha pitada. Minha pitada vai Olha ser aí, animado. Eu não terminei ainda, mas eu já estou assim, apaixonado. E por incrível que pareça, eu indiquei na semana passada Pluto, né, que é uma ficção científica que fala de vingança. Tá na minha lista. Assista. Que fala de vingança. E eu vou falar de mais um que é de vingança. Mas eu não vou começar, não. Eita, que Eu tô homem vingativo. vingativo. Vou até assistir V de Vingança depois de terminar aqui o episódio. Mas vou passar para... Claro, quem tem prioridade hoje aqui, filho? Me diz, quem somos nós? Né? Ah, somos capaz com o Harkonnen presente. Harkonnen não, Corrino. Pelo amor de Deus. Tá ajudando ele. Eu não ajudei nada, né? Com o Corrinos presente. Eu já fui obrigado a aceitar o Corrino, cara. Agora, Harkonnen não tem como. É isso que dá você ficar incentivando o Pascoal nesse café imundo aí. Né? Depois passa no meu ornitóptero ali pra pegar a encomenda, tá? Não, obrigado. Mas vamos começar por ele. Não, vou ter que começar pelo Jason. E lembrando também que semana passada eu indiquei o Planeta dos Abutres. Finalizei, Bom, cara. Cada episódio é melhor que o outro. Pois tu vai assistir Fantástico. o que eu vou indicar, Hildo. Tu vai gostar. Vamos ver. Gostar, Hildo. Mas vamos começar Certo. pelo Corrino. Hildon, por favor, trombetas. Mais uma vez, trombetas. Ah, gente, que isso, pô. Não é pra tanto assim também, né? A minha pitada de hoje, já que o Pascoal disse que vai trazer um negócio de vingança bem pesado, eu vou trazer uma coisa bem leve, que com certeza muita gente aqui já deve ter assistido, que é o Dungeons and Dragons, o Honra Entre Ladrões. E eu tô indicando esse filme legal, porque cara. ele estreou faz pouco tempo no streaming também, né? Ele estreou agora em outubro. Dia 7 de HBO, outubro, né? ele estreou no Paramount Plus e no Telecine. Paramount, no Telecine também. Isso, assim. E, gente, assim, ó, muita gente deixou de ver esse filme porque realmente os outros filmes de Dungeons and Dragons são meio fracos, né? Mas esse filme tá muito legal, tá bem bacana mesmo, eu achei os efeitos bacanas e assim, é um plot simples, é um plot gostoso, você vai assistir, você vai dar risada, vai fazer teu dia ficar mais leve, sabe? E eu gosto muito do Chris, o ator que faz o papel principal, né, o Chris Pine. Eu sou um cara, né, de gosto simples, assim, tem o Chris Pine, eu gosto, eu assisto, né? Gosto mesmo dele. Inclusive, tá rolando aí o Chris Pine cantando no Saturday Night Live, tá rolando agora, ele informando que ele é o Chris Pine, não é o Chris qual é o Capitão América? É todo Chris, né? Oh my God, hello. Hey, So happy to be here. Kate! Yes. You know who I am, right? Yes, of course, you're Chris Pine. Yes. Man, you're in Star Trek. And Wonder Woman. Exactly. Yeah. I just don't understand how people confuse us. Well, I think, you know what? I think it's because you're all named Chris. Yeah. And you're all kind of scruffy and squinty and jacked, but in a sweet way. Thank you. Is this set to Uptown Girl? Yes, it is. Different Chris, the only one with fingerprints like this. You might have to have. Tem nem o Chris Hemsworth, nem o outro lá, o Capitão América, que é Stevens, o... Como é que é? O Chris Evans, o Chris Evans, né? É muito bom essa Chris, música. tá Então, manda doido. aí. E o Chris Pine, ele tava na ativa há mais tempo que eles, eu acho, né? Bom, é um baita de um ator, né? Cara. A Michelle Rodrigues tá Acho que ele fazendo... só não tá mais que o Chris Evans. O Chris Evans, ele estourou ali nos anos 90, né? E tem a Michelle Rodrigues também, que é talvez a maior representante atual da mulher porradeira no cinema que a gente tem, né? E ela tá fazendo exatamente isso. Ela tá metendo porrada no filme, né? E é bom demais. Ela é o cara. É como se você estivesse assistindo uma campanha de RPG clássica, daquelas que você senta na mesa pra jogar com a galera,
tem o mago, tem o ladrão, tem o bardo, né? O Chris Pine faz um bardo, isso é maravilhoso, né? Eu adoro os bardos, eles são tão pouco exaltados nos filmes e nas obras, é muito bacana. Ah, eu adoro o bardo, cara. Não, e eu digo mais, assim, fãs de Baldur's Gate, Dungeons and Dragons, todo mundo vai amar, isso é maravilhoso. Porque tem muita referência, cara, a pessoa que não entende Dungeons and Dragons vai amar. Eu diria isso, eu acho assim que quem joga D&D, o Baldur's Gate e tudo mais, provavelmente já viu esse filme. Mas a minha indicação aqui é que se você não costuma ver esse tipo de coisa, assista que você vai gostar do mesmo jeito. É muito legal. Vou anotar, mais um antigo. É bem bacana, mesmo. Irado, vale a pena, é divertido. E assim, eu achei algumas coisas até bem inteligentes. Tem uma cena ali que eles brincam com um espelho e fazem um portal. Não vou dar spoiler, obviamente, né? Mas, gente, eu achei muito divertido, achei muito, muito bem pensado as coisas que eles fazem. Vale muito a pena mesmo, viu? Fica aí minha pitada pra hoje. Uma bem levezinha, uma bem basicona aí. Vai ser feliz. Boa. Olha aí. E eu vou trazer vingança. Eu quero vingança. Mas, primeiro eu vou passar... Vendetta. Eu quero vendetta. Mas talvez a do Rio não seja assim tão pesada, então vamos continuar. Não, a minha inclusive é bem fofinha. Aliás, o Pascoal, ele já trouxe uma que não fosse pesada? Eu sempre trago pesados, né? É verdade. Isso é verdade. O Pascoal tá meio heavy, o Pascoal tá meio heavy. Depois eu vou trazer uma fofinha também. Mas eu assisto as fofinhas que o Rio indica, eu gosto. E agora são 2 pitadas, Pascoal? Então tá bom, então deixa eu pegar aqui. O Rildo é que gosta disso, Rildo. Não, hoje eu vou fazer, trouxe só uma. Eu acredito. Já que é a minha? Pois é. Não, faça você primeiro. Você estava todo empolgado para contar a sua? Você quer que eu faça primeiro? Vamos lá. Vai lá, Pascoal. Eu tô sentindo que você quer falar. De vingança, Netflix, que todo mundo acessa, né? Mais tranquilo. Cara, eu tô assistindo um anime muito bom, que é o anime Samurai de Olhos Azuis. Cara, tá na minha lista. Samurai... Sabe, quando você falou do Pluto, eu pensei, quer ver que ele vai trazer o Samurai? Cara, tá na minha lista. Porque eles estão sempre indicados juntos ali, né? Samurai de Olhos Azuis é uma animação, cara, linda, muito bem feita. No caso, o enredo vai acompanhar, né, uma jornada de uma heroína, a Mizu, que é ambientada no Japão do século XVII. E é legal porque a Mizu, tá, ela é uma mulher, mas ninguém sabe que ela é uma mulher. Porque, na realidade, a mãe dela, e aí isso é contado logo no início, foi estuprada por estrangeiros. E ela nasceu. E nessa época aqui no Japão, existe todo um preconceito para com a galera de fora. Porque a partir do século XVII foi proibido que ficasse estrangeiro dentro do Japão. E eles não faziam nenhum tipo de contato mais com as pessoas de fora. Então ela... Exatamente. Ela tinha os traços, não tinha os traços que eram do japonês, e tinha os olhos azuis, né? Então meio que assustava, as pessoas a chamavam de um monstro. Então desde pequena ela teve que sempre dizer que era um menino, né? Para poder. E aí você vai acompanhando essa jornada. Nos primeiros 4 capítulos, e assim, é para 18 anos, é sangue, Tarantino, sangue para todo lado, pedaço sendo voando para todo lado, tem a questão sexual também, mas eu estou no capítulo 5, eu assisti o capítulo 5 ontem, e foi no capítulo, são 8, que eu me emocionei com o capítulo 5, porque eu tive uma visão, por que a vingança dela, eu não vou falar, por que a vingança dela ela não consegue parar essa vingança, então é uma coisa muito incrível, e me lembrou muito, porque nessa jornada ela vai encontrando pessoas que querem segui-la ou não, e ela encontra um cara da infância que vai desafiá-la. Não sei o que vai acontecer, se eles vão ter alguma coisa, mas pintou um climazinho básico. Mas olha só que legal, ele pensa que ela é um homem. E isso me lembrou o quê? O mestre, no caso, o Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas. Né? A gente tinha lá quem? A Dorin e
Riobaldo, que é exatamente nesse mesmo estilo, né? Ela também, a de Adorime, uma vingança, né? Uma jornada de vingança, e ele ali ao lado dela para também se vingar, se separavam, mas ficava esse clima, era um clima, gente, não é que ia acontecer alguma coisa, mas existia alguma atração, né? E é interessante a gente ver isso. Eu assisti o capítulo 5 ontem de realmente saber como ela está, por que ela virou essa pessoa. Gente, é de chorar, é sério, eu fiquei emocionado com o capítulo. Então, assim, a gente tá falando de vingança porque Duna é vingança, né? O Muad'Dib tá no ciclo de vingança. Às vezes a gente tá numa guerra de várias guerras que são alimentadas pela vingança, né? Pelas ideologias de ambos os lados, os governantes vão utilizando isso de forma absurda, e assim, de forma imunda, imoral, né? Que eles usam a religião, usam a política, usam tudo para poder colocar como combustível para que esse ódio cada vez mais aumente, essa vingança de ambas as partes que ninguém quer parar. É igual Pluto também, que tinha um pouco sobre essa questão, e eu não sei como vai acabar esse seriado aqui, né? Esse anime do samurai de olhos azuis, nessa vingança dela, mas é muito interessante. Então, essa é a minha pitada de melange na Netflix, Samurai de Olhos Azuis. Agora, fantástico. Hildon, seja fofinho. Opa. Seja fofinho. Glute, seja fofinho. Cara, né, eu vou ser fofinho e trazer uma bad vibe também, porque eu quero trazer pra vocês acho que é o primeiro mangá nessa demografia Josei, né, que pra quem não sabe, essa demografia Josei, ele é mais voltado pro público feminino adulto, né. O Japão, ele divide muito seus mangás em demografias. E ele também tem uma pegada de Yuri, né, que são relações homoafetivas entre mulheres. Foi lançada pela editora Pipoca Nankin, e a gente vai acompanhar a história da Kyoko e da Mitsu. E logo no início do quadrinho, do mangá, a gente acompanha elas duas já velhinhas, com seus 80 e poucos anos, em 2018. Acho que eles tinham 85, não lembro agora no momento. E você percebe que existe uma conexão, né? Uma das personagens, inclusive, ela já tá com um grau de Alzheimer, né? Bem avançado. Dela, inclusive, embaralhar as memórias. Só que existem determinadas memórias que para ela são muito presentes, são muito poderosas. E são justamente as memórias que ela viveu na juventude dela e durante a vida toda dela, né? As duas, elas sempre foram presentes uma na vida da outra. E sim, é sobre uma história de amor, né? Aborda ali o pós-guerra, as dores durante a guerra também. E quanto nesse momento elas não podiam nunca assumir o amor delas, a história delas. E apesar de o mangá se trabalhar com essa questão de fragmento, ida e volta, que eu acho isso muito interessante, que até uma forma como a autora ela buscou representar até a doença de uma das personagens, né? Eu achei a Yumi Sudo, né, que é a autora do mangá, fantástica nesse aspecto, porque é um reflexo muito sensível, muito melancólico também, né? A gente abordando uma sociedade super preconceituosa, patriarcal, né, que é o Japão. E você vê em Confins de um Sonho, que é o nome do mangá, um diário fantástico, literalmente, sobre memórias perdidas, e que elas vão se entrelaçando ali, vão se embaralhando, como só a vida pode ser. Uma história super bonita, super melancólica também, e traz sempre aquela mensagem: não deixa pra amanhã, sabe? Não deixa de amar, não deixa de dizer eu te amo. E isso é até uma parada que eu levo muito pra minha vida por experiências que eu tive, né? Por vivências de não dizer eu te amo, de não dizer, sabe, você me faz falta. Eu me lembro muito da minha irmã, e o quanto eu não fui protelando, né? Ela foi sempre uma pessoa muito especial pra mim, só que a vida adulta, a correria do dia a dia acaba afastando a gente, né? E às vezes a gente fica se perguntando, será que a CLT vale a pena esse afastamento das pessoas que amamos, né? De viver as nossas histórias. E trazendo até uma questão de comunismo safado que tem que ter, né? A correria, o dia a dia rouba muito da gente, sabe?
Perfeito. E não deixem de amar, pessoas. Não deixem de viver o amor de vocês. Perfeito. Então eu quero indicar para vocês Confins de um Sonho, de Yumi Suda, publicado pela editora Pipoca e Nanquim. Bom. Perfeito. Muito boa indicação anotada aqui. Finalizado, então, o nosso Notícias do Império. Vamos para a análise do capítulo 30. A Epifania de Keyes. Mas olha só, vamos começar como sempre, vendo aqui o nosso excerto inicial, porque sempre tem algumas coisas interessantes, né? E a gente tem nesse excerto, a gente vai ver aqui um hino do velho, que fala que é uma adaptação religiosa dos Fremen, portanto é a fonte do que hoje reconhecemos como os pilares do universo, cujos Kizara Tafwid estão entre nós, portando sinais, provas e profecias. E aí é interessante porque é mais um excerto da princesa Irulan, um livro dela, que é do Despertar de Arrax. Ela fez uma sociedade com o Brian Herbert, então a cada excerto ela tem um livro, né, que ela vai fazendo as coisas. Mas é interessante porque a gente vai pesquisar aqui, obviamente, no próprio livro do lá atrás, no glossário. E esse Kizara Tafwid, eles são sacerdotes Fremen após Muad'Dib. Após Muad'Dib. Mas nós nem conseguimos, nem chegamos ainda em Muad'Dib. A gente sabe que Paul é Muad'Dib, mas a gente não sabe quando é que ele vai ganhar esse nome, né? A gente já... Então aqui está falando de uma coisa no futuro que os sacerdotes Fremen adaptaram, né? Adaptaram a sua religiosidade para poder fazer essa mística para Muad'Dib. Então a gente está vendo aqui que futuramente Muad'Dib vai ser tipo que adorado, né? Então a gente tem todas essas situações, são sacerdotes, então a gente não sabe quando é que vai aparecer. Em Messias de Duna nós vamos saber bem direitinho quem são esses Kizara Tafwid, né, sobre essa situação. E aí vamos ver o que é que eles falam, o que é que eles fazem, né? Por que eles estão fazendo pregações, né? Já que os Fremen estavam apenas em Arrax, escondidos, ninguém sabia quem eram eles, né? Então é uma coisa interessante para a gente falar. Se quem quiser complementar alguma coisa desse excerto, fique, mano. Eu diria que são pouquíssimos os autores que têm o talento de dar spoiler da própria obra e manter o leitor interessado, né? E bem à frente, né? Então o Frank Herbert, ele não está nem um pouco interessado em esconder as coisas que vão acontecer, né? Mas você fica querendo saber como elas vão acontecer de qualquer forma, né? Então ele tem esse talento de prender. São bem poucos. Outro que faz isso é o Patrick Rothfuss também. Ah, não fala dele não, que eu tenho muita raiva dele. Eu também estou com o mesmo sentimento. Filho da mãe, né? Cara, ele faz um livro incrível. Aí faz um segundo melhor que o primeiro, né? Caramba, bicho. Mas tu sabe por quê, né, Hildon? Que ele tá demorando, cara, não faço ideia, bicho. É porque ele começou a andar com o George Martin. Simples assim. Ah, não. O George Martin tá curtindo todas as drogas que ele não curtiu quando ele era pobre, cara. Pode perceber. O Patrick Rothfuss, ele ficou famoso. Opa. Vou repetir aqui, né? Pode perceber aí. O Patrick Rothfuss escreveu, ficou famoso. Começou a andar com o George Martin e parou de entregar livro. Ou seja, o George Martin, além de não entregar os dele, ele empata dos outros. Cara, assim, o Nome do Vento é uma das coisas mais lindas que eu já li. Não li ainda. Caraca. É muito bonito. É por isso que dá raiva, porque é muito bom. É infanto-juvenil, né, cara? Mas ele tem uma escrita tão gostosa, né? Fantástico. Ele é muito... E aqui eu só comentei porque ele também é um autor que dá spoiler e você quer saber o que vai acontecer, né? Mas o Herbert, ele tem essa característica, né? Você sabe que de alguma forma o povo vai ter sacerdotes cultuando ele, mas você quer saber... mas no momento ele tá fugindo do Sardaukar, né? Exatamente.
Exatamente. E é interessante também até acrescentar que esse livro aí, né, que vai ser tipo um livro religioso sobre o Muad'Dib, lá também no apêndice do livro, ele fala que o Muad'Dib utilizou muito da Bíblia Católica laranja, né? Da Orange, né? Ele se inspirou muito nisso para poder fazer esse livro, então ele citava muito. Ele usou também os tradutores ecumênicos, né? A comissão de tradutores ecumênicos, então ele citava essas citações bíblicas, que é bem interessante. A gente depois vai falar um pouco sobre essa questão da religião, por que a Bíblia Católica Orange surgiu, que não foi uma coisa tranquila, né? Que teve uma revolta porque eles começaram a fazer algo que era para ser único para todo o império e as pessoas não aceitavam a religião, o sincretismo religioso, cada um queria ter a sua. Inclusive é o plot, é o enredo para Sisterhood of Dune de Brian, que é exatamente pós Guerra das Máquinas, início aí depois da tradução, que a galera ficou meio revoltada e está um pouco... É o plot da fanfic. Não, é fanfic. Ele pegou do Frank Herbert. Daí, nesse caso, ele desenvolveu realmente aquilo que o Frank Herbert falou aqui no livro Dune. Então é interessante a gente também situar que o Muad'Dib, né, também se inspirava. A gente viu isso, né? O Paul, vez ou outra, citou aqui partes da Bíblia Católica Orange, né? Lia, achava interessante. Então existe essa religiosidade, por incrível que pareça, a gente acha que não tem, mas em Dune existe muito essa questão da religiosidade. Mas aí, demais. Mas aí, grande Hilda e grande Jace, a gente começa o capítulo com Liet Kynes se arrastava sobre o topo de uma duna. Era um cisco apanhado no fulgor do sol do meio-dia, sensação térmica de 50 graus. É mais lá, né? Mas lembrando que Liet Kynes lá tem 2 sóis, né? Lembrando que Liet Kynes, ele ajudou Paul, Jessica, e ele ia fugir, né? E por outro lado, e os Sardaukar o capturaram, né? Então foi decretado que ele tinha ajudado os Atreides, os Harkonnen não iriam deixar isso barato. Os Sardaukar não poderiam matar, porque ele era o quê? Ele era um ecólogo a serviço do imperador, então não poderia acontecer nada com ele. Porém, o Barão Vladimir e o Raban disseram, ele ajudou os Atreides, ele não pode ficar vivo, vamos dar uma enganada aqui na guarda aqui do Sardaukar, porque eles não são muito inteligentes, e vamos matar esse cara, porque ele tem que servir de exemplo, né? E vamos matar da forma, claro, maneira Harkonnen de ser. Vamos matar devagarzinho, em vez de simplesmente colocar uma faca ou matá-lo com tortura, vamos deixar que o seu planeta o mate. Então ele arranca ou destrói o traje destilador dele, joga ele no meio do deserto, esperando que algum verme o coma, ou então que ele morra desidratado, né? Então é a maneira Harkonnen de ser. Você pode falar um pouco sobre isso, né, o Jason, que você conhece um pouco essas táticas. Gente do céu, eu achei que eu era correndo, pelo amor de Deus. É o Hilda que confunde você com... Mas é digno de nota que esse capítulo específico ele foi completamente arrancado do filme do Villeneuve, né? É verdade. Então, aqui o destino do Liet Kynes, ele tem um destino bem diferente do que é mostrado no filme, e é um destino, assim, bem mais filosófico e talvez um pouco lisérgico também, né? E eu consigo entender por quê, porque seria difícil botar toda essa informação no filme sem destoar com o que estava acontecendo com o ritmo de urgência também. Se a gente parar para pensar com esse ritmo de urgência que está acontecendo ali na obra, né, o Paul com a mãe dele fugindo do Sardaukar e tudo mais, esse capítulo ele é um parênteses no meio disso tudo, e aqui a gente agora vai brincar de filosofar um pouco. Pro ritmo do filme ia quebrar demais, né? Então dá para entender por que o Villeneuve não colocou, mas infelizmente é um dos meus capítulos favoritos do livro. Assim como também a Sala dos Sortilégios não foi pro filme, esse capítulo também não foi, eu fiquei esperando. No filme do Lynch? Do Lynch tem essa cena,
E assim, se o capítulo é um pouco lisérgico, Lynch, então nem se fale, né? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que pô, é por isso que eu digo assim, o filme do Lynch eu defendo em alguns aspectos, mas eu sei que não é um filme dele, porque ele tinha muita ferramenta pra pirar e ele pira, bicho. Ele vai, cara. Eu sou um fã da obra do Lynch. Adoro, cara, amo. bicho. E assim, eu sou daqueles que assiste o Twin Peaks e depois vai ver documentário de 4 horas explicando tudo que tem pra explicar. Eu acho ele legal mesmo, bom, assim. E só que pro filme ali é como você falou, não era um filme dele, tanto que ele não quis assinar no final, né? Foi obrigado, então infelizmente ficou aí, mas eu adoro esse capítulo que a gente vai falar hoje. Eu até falei pro Hildo, pá, que bom que caiu comigo hoje, é coincidência ou sincronicidade, como diz o Pascoal, né? E assim, fica então essa nota. No filme esse capítulo não tem, né? A gente vai conversar aqui sobre uma cena que tá fora do livro, do filme. E é interessante que a gente vê aqui o Liet Kynes, né? No deserto, realmente já agonizando, né? Já tava delirando, né? Ruivo, né? Ali numa situação de... Imagina, porque ele já era acostumado com o deserto, claro. Mas você ser jogado no deserto sem nenhum equipamento, né? Então é uma coisa mais complicada. Eu digo ruivo um pouco pra dizer que eu sou ruivo também, né? Mas assim, cara, vocês não têm noção do que é um ruivo no sol, tá? Ah, caramba. O branquinho. Olha, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu quando vou na praia, eu não tiro a camisa porque as pessoas apontam o dedo pra mim. E você não vira tô nem brincando, né? Isso é literal. Pessoas apontam a distância e dão risadinhas. Então, que coisa. Eu coloco aquelas camisas específicas para bloquear sol que vai até a mão, assim. Sim. Então o Liet Kynes estava ali, né? No filme também é uma mulher negra, isso, né? E aqui também essa é uma outra diferença gritante. Aliás, o personagem no filme ficou maravilhoso também, né? Achei muito bom. Agora é interessante que ele começa a andar no deserto e, claro, vai começar a delirar e começa a ouvir vozes. Mas antes de ele começar a ouvir uma voz específica, ele tem tipo assim, ele começa a pensar. Ele fala assim: a função mais elevada da ecologia é a compreensão das consequências, né? E quer queira ou não, também ele está ali pela consequência, né? Ele ajudou os Atreides, então ele está compreendendo que existe uma reação, né? Existe uma consequência disso. A consequência disso é que ele perdeu esse posto de líder, né? De líder dos Fremen e de estar ali servindo o Imperador, e foi jogado ali para ser morto. Então começa com essa situação. E aí ele começa a ouvir a voz do pai dele. Claro que não é o fantasminha legal do pai dele, né? Ele está delirando, mas ele começa a ouvir Pardot Kynes, né? Pardot Kynes, que é muito interessante. O Brian Herbert, ele teve uns insights bem legais do Pardot Kynes. Ele fala isso na House Atreides. E o Pardot Kynes, ele foi enviado para Arrax. O Pardot Kynes, lembrando, é o pai do Liet Kynes. Ele foi enviado pelo Imperador Elrond, que era o pai do Imperador Shaddam. E aí é engraçado que nos livros dele e na HQ ele fala assim pro Pardot Kynes, né? O arauto do Imperador fala: você, Pardot Kynes, foi reconhecido como um verdadeiro leitor de mundos, capaz de analisar ecossistemas complexos para aprimorá-los à necessidade do Império. Escolhemos você para ir até o planeta desértico de Arrax, planetólogo. Esta é sua nova tarefa. Aprenda tudo que precisamos saber. Então é interessante que ele é um ecólogo para aprimorar para as necessidades do Império, né? Então, na realidade, ele foi mandado para lá com interesse maior do Império, para saber mais sobre a especiaria, alguma coisa mais. E o Pardot Kynes vai por outra questão, né? Ele não vai para isso. Ele chega lá, ele se encanta com o planeta. Ele é um cara obcecado pelo trabalho, e ele ama o que ele faz. E aí ele começa uma série de situações, uma série de questões que está no apêndice do livro. A gente vai conversando aqui, Hilton,
e o Jason, que é muito interessante, porque o Pardot Keynes, né, o Liet Keynes nasceu Fremen, né, o Pardot Keynes casou com uma Fremen. Mas o Pardot, ele tinha uma mentalidade sobre os Fremen, né? A mentalidade dele sobre os Fremen é que seriam uma massa, ou seriam pessoas, seriam homens que trabalhariam para essa mudança, né? Para essa mudança planetária. Ele tinha um sonho lá em Arrax. Não era de descobrir mais especiaria ou de descobrir mais como é que funciona. O sonho dele era tornar um planeta habitável para aquela população que as pessoas ignoravam. Então, assim, não deixa de ser uma coisa bonita, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai analisar aqui que o Pardot Keynes, ele tem e o Liet Kynes, pro Frank Herbert, ele também tem uma simbologia, né? Ele é colocado em simbologia do homem do Ocidente. Então, a gente vai também analisar um pouco mais sobre isso. O Jason O'Heary, quer falar um pouco mais sobre o Liet Kynes, sobre o que está acontecendo, alguma curiosidade? Acho interessante pontuar que, conforme tu já falastes em outros episódios, Pascoal, o Liet Kynes era para ser o protagonista do livro quando o Herbert começou a escrever, né? Então dá para perceber que o Herbert ele tem um certo apreço por esse personagem. E aqui a impressão que eu tenho quando eu vou ler esse capítulo é que aqui o Herbert ele se solta, assim, no sentido de que aqui ele coloca muitas frases de efeito, ele coloca na boca do Pardot provavelmente muitas frases de coisas que ele acredita, então é um capítulo muito rico nesse sentido. E sabe o que é mais interessante nesse capítulo? Porque as pessoas podem se perguntar como é que o Liet Kynes conseguiu esse nível de importância para os Fremen, né? Como é que o ecólogo, como é que a ideia de um cientista conseguiu captar a mente dos Fremen? Porque os Fremen detalhe, né, Pascoal? Não só para os Fremen, né? Ele tem esse link, inclusive até com o Império, né? Ou seja, ele traz uma carga que ele consegue andar nos dois mundos e com reverência, né? Com reverência, exatamente, perfeito. O Pardot é enviado, né? O pai do Liet Kynes é enviado para Arrax. E aí, cara, é muito interessante. O Frank Herbert, ele conta um pouco essa história de como o Pardot, que o pai do Liet, ele é aceito no Sith. Olha que coisa maluca. O Pardot estava no meio do deserto, fazendo lá as pesquisas dele. E em determinado momento, ele vê 3 Fremen sendo atacados por uma guarda de Harkonnen. Os Fremen estavam só com a adaga Cris e eram jovens Fremen, e com a tropa Harkonnen muito poderosa. E aí o que ele faz? Ele vai ajudar os jovens Fremen. Ele diz, não, isso aí vão matar as pessoas que eu quero que me ajudem a mudar esse planeta. Eu vou fazer alguma coisa. E o Pardot Keynes, que não é nenhum guerreiro, mas se virava, ele acabou matando esses Harkonnen junto com os Fremen, esses jovens Fremen. Aí acontece uma coisa bastante interessante. Se fossem velhos, né, pessoas mais maduras, Fremen, tinham matado o Pardot também na mesma hora, mesmo com pena, mesmo o Pardot por tê-los ajudados, né, a matar os Harkonnen, eles não poderiam deixar uma pessoa de fora entrar no sítio dele, né, que é a casa deles, no esconderijo dele. Mas esses 3 jovens Fremen, aí o Brian Herbert, ele tem uma sacada genial. Ele pega essa história do Frank e ele coloca um detalhe. Esse jovem Fremen, um dos jovens Fremen que foi ferido e que o Pardot Keynes consegue salvar, é o nosso Stilgar, né? Vamos ver mais na frente quem é o Stilgar. É um outro. Nós já vimos, né? Que ele foi visitar lá o capítulo, inclusive, termina poderosíssimo, né, Pascoal? Poderosíssimo, exatamente. Você ficou todo se tremendo. Exatamente. Então é interessante que aí eles salvam o Stilgar, eles levam. E lá, cara, no City, o Pardot Keynes fica encantado. Porque ele vê lá, a galera usa a especiaria para fazer as coisas, tem coletores para pegar o orvalho, né, para pegar água, coletores de água, e começa a falar, gente, isso pode ser mudado, e começa a dar aula, falar. E os Fremen mais velhos, e o Naib lá do sítio, diz, cara, como é que vocês trazem um louco desse para dentro do nosso sítio? Não tem condição. A gente precisa matar esse cara, infelizmente, né? Mas ele salvou a gente, ele matou o Harkonnen. Não, cara, não tem condição. E aí é decretada a morte de Pardot Keynes, e eles fazem lá um ritual, né, para poder
tipo, consagrar uma adaga Cris, e eles fazem com que um dos Fremen seja o cara que vai matar. Com muita pena. Eles vão matar com pena, mas eles veem que o Pardoto Keynes é um cara que tem sonhos. E aí quem vai matá-lo se chama Uliet. E aí o Uliet vai chegando perto. O Pardoto Keynes tá lá falando pros Fremen, o pessoal olhando pra ele, achando que ele que é doido. O cara é doido, ele diz que aqui vai virar um paraíso, esse deserto. Mas as pessoas estavam ouvindo, né? Porque era um local tão sem esperança que você tem alguém falando que poderia se mudar, é algo gratificante. E aí o Uliet chega com a adaga Cris, o Uliet, o velho Uliet, ele vai chegando com a adaga Cris, e aí ele confronta o Keynes, né? E o Pardoto Keynes. O Pardoto Keynes olha pra ele e fala: o que você está fazendo aqui? Sai da minha frente! E ignora, e dá as costas pro Uliet. O Uliet era só enfiar a adaga Cris nas costas dele e matar. Só que o Uliet, ele acaba sendo meio que pego de surpresa, né? Poxa, o cara me ignorou, ele ignorou a morte. Esse cara é guiado por Deus. Ele traz esperança pro meu povo. Ele tem sonhos de água, chuva, sonhos que a gente quer. E ele pede pra me sair daqui. Aí ele fica assim se perguntando: se eu matar esse cara, se eu matar esse homem, eu vou ser lembrado como o cara, o Uliet, o destruidor dos sonhos? E aí acontece uma coisa que ninguém espera. O Uliet pega a adaga Cris e cai sobre ela, comete suicídio. Caraca. E desde esse momento, todos os Fremen ficam com os olhos arregalados. E a partir desse dia, tudo que o Pardoto Keynes falava, ele virou o profeta João Batista. A partir do momento que ele falava, os Fremen faziam e colocaram ele como uma criatura religiosa, né, que estava ali para trazer as boas novas. Cara, isso pra mim é arrepiante. Inclusive, por isso que o Pardoto botou o nome do Liet, que é em homenagem ao Uliet, do cara que se suicidou. É até interessante que a gente rolava as perguntas, né? Quem é esse Liet, né? O que é, né? Existia dúvidas se era uma divindade, se era um profeta, né? E ele traz essa carga muito mística, né? Ele traz consigo um fator místico poderoso. E a gente estava até falando, né? O Pascoal dizendo que, cara, não sei como é que algumas pessoas não enxergam a parte religiosa em Duna. Cara, Duna é sobre religião o tempo inteiro, sabe? E de todas as formas possíveis. Tem gente que não enxerga religião em Duna? Tem. Caramba. Não faz sentido, né? Cara, eu acho... Não, nenhum. E detalhe, pra mim, Duna, ele não é só sobre religião, como ele é um misto de várias crenças e várias formas de se trabalhar a religião, sabe? E é interessante que é sempre sob uma ótica antropocêntrica, né? Isso é sempre bem claro. É como o homem se relaciona com a religião. Aqui não aparecem divindades mesmo, não aparecem sobrenaturalidades, é uma obra de ficção científica, mas a gente vê ali como é que o homem se relaciona com as religiões em geral, né? Parece muito, os Sardaukar são fanáticos também, então é uma obra profundamente religiosa e sobre religião. Você vê também a grandiosidade do Pardoto Keynes, que ele percebeu antes de todo mundo. A gente teve esse vislumbre com o Tufi Howard, o nosso Mentat, que ele viu que os Fremen eram essenciais para os Atreides. O Pardoto, quando chegou lá, ele fala, né, que temos de usar o homem como uma força ecológica construtiva, introduzindo formas de vida adaptadas a partir de similares da Terra. Então ele disse que tem que usar o homem como força ecológica construtiva. Então ele via os Fremen como essa força ecológica. E aí o que ele faz? Um cientista que utiliza da religiosidade dos Fremen. Cara, isso pra mim é fantástico. Pra poder fazer o que ele quer. Ele começa a fazer o que ele quer. Ele dá aula. Então a galera tem toda a religiosidade de Shai Hulud. Tem a questão das Bene Gesserit, que deixaram lá a missionária protectora para implantar lendas. E o Pardoto, ele consegue se apropriar do que é das Bene Gesserit, porque aquilo era para ser usado por elas. Ele se apropria do que elas fizeram lá e diz: não, isso aqui eu vou utilizar. Já que eu sou o profeta, já que agora eles estão acreditando em mim, a gente vai fazer com que tudo que eu falo aqui de forma científica se torne religioso. Então ele transforma a ciência em religião.
pros Fremen, né? Cara, que isso é uma coisa incrível. Eu acho que fica... E aqui, tem uma frase nesse capítulo, Hilda e Jason, que, cara, quando chegou a pandemia do Covid, eu até coloquei esse texto aqui, porque a gente viu que se tivesse qualquer outro tipo de pandemia um pouco mais letal, o ser humano se ajudou a se destruir, né? Porque em vários locais aí, a gente viu que tinha representantes nossos políticos em várias partes do mundo, que se o negócio fosse um pouquinho mais letal, não sobreviveria ninguém, não. Físico e social, né, pastor? E aí eu vou só falar essa frase e vocês refletem sobre ela também. Ele fala assim: os homens e suas obras foram uma doença na superfície de seus planetas até agora, disse o Pardo, né? A natureza, ela costuma compensar as doenças, removê-las ou isolá-las, incorporá-las ao sistema à sua própria maneira. Então, tipo, o planeta Terra, ele é tipo um cachorrinho que vai começar a se mexer e as pulguinhas que somos nós, daqui a pouco a gente vai cair, né? A gente tá vendo aí esse calor imenso no Brasil todo, ou calor demais, ou chuva demais, de forma desproporcional, né? Todas essas questões, todas essas equações estão acontecendo no mundo todo por culpa dessa questão do homem. Mas eu acho perfeita essa situação. Se vocês quiserem complementar com alguma coisa, fiquem à vontade. A gente tá... Eu fico só refletindo sobre essa questão do Pardo usar a influência religiosa para, de certa forma, manipular o povo ali. É interessante como os Fremens, eles estão sempre sendo religiosamente manipulados o tempo inteiro, né? Com as missionárias protectivas, o Pardo ali, ele aproveita e usa isso. Mini spoiler ahead, mas o próprio Poe, ele usa isso também, né? A figura do Salvador, isso já é apontado ao longo do livro, que os Fremens olham ele como uma pessoa, uma figura religiosa. Então, assim, por um lado é interessante como o povo Fremen, ele deveria ser o povo livre, os Fremens, mas eles estão extremamente presos à manipulação religiosa que ficam impondo a eles. E de certa forma, e aí é que a gente começa a ver que não existem heróis em Duna. As pessoas, elas usam sempre a religião para manipular esse povo. Esse povo está sempre sendo constantemente manipulado. Claro que o Pardo aqui, ele usa com objetivos nobres. Mas daí é aquela questão maquiavélica do fim justificando os meios, né? Ele está usando... Ou então, o inferno está cheio de boas intenções. Também, exatamente, né? E a gente vai ver ao longo desse capítulo que, infelizmente, o plano a longuíssimo prazo que o Pardo, ele desenvolveu para o planeta, o Liet praticamente coloca isso tudo a perder, né? Assim, no sentido de que ele acelera as coisas. O que o Pardo tinha planejado para o planeta de Duna era uma revolução lenta, em que o planeta fosse moldado aos poucos, e de repente o Liet acelera tudo isso, colocando o Poe na trilha do Messias que eles querem, né? Para libertar o povo deles. Então, assim, isso é uma questão assim que eu fico pensando em como isso também se relaciona a nós, as nossas vivências, as nossas religiosidades. É engraçado como toda eleição, por exemplo, políticos vão nas igrejas e tentam manipular esse povo para que o povo veja esses representantes como escolhidos de Deus. E não é diferente que no livro. Na verdade, esse capítulo ele apresenta uma crítica bem contundente a esse tipo de comportamento e a esse tipo de manipulação. A gente vê isso toda hora, o tempo todo, e nesse sentido os Fremen somos nós, né? Nós como povo estamos sempre, constantemente sendo religiosamente manipulados pelas pessoas que nos governam, né? Então, agora nas últimas eleições foi mais do que nunca engraçado. A gente está evoluindo teoricamente, cronologicamente no tempo, né? Mas nunca, olha, sinceramente, nesses meus 41 anos de idade, eu não lembro de ter visto uma eleição tão religiosa como a última. Uma coisa assim, chega a ser assustador, inclusive, né? Em que as pessoas, elas votam
tentando encontrar nos representantes as características que elas veem nos livros de fé delas ou nas palavras dos líderes delas. E aí fica fácil manipular, porque daí ele veste aquela roupa e diz, sou eu sou esse cara. Não, e o mais bizarro de tudo isso, né, Jason, é que esse retrocesso, porque, gente, utilizar a religiosidade das pessoas, inclusive as pessoas quando estão num momento super fragilizado, né, e se utilizam dessa forma, ela é perigosíssima, cara, e também trabalha-se com retrocesso social, retrocesso filosófico, sabe, porque você trabalha com vontade, com desejo e com medo também, né, tem muito disso do medo. Principalmente com medo. Principalmente com medo. É muito triste. Eu fico um pouco entristecido com tudo Agora isso. a gente também tem que colocar, sim, claro que os Fremen estão sendo manipulados, né? Mas importante falar que eles também manipulam. Então, é a grande questão que até a gente vive hoje em dia. Apesar de ser usado politicamente, aqui também a gente vê isso, a questão da religião como forma de manipular. Mas os Fremen também ele cobra um preço. A gente vai ver isso no decorrer dos capítulos, né? No decorrer da desenvolvimento dos personagens, que eles também, todo mundo tem o seu projeto de poder. Então, assim, ninguém escapa, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que eles estão sendo usados, mas na realidade, nós estamos usando vocês porque a gente quer uma outra coisa. E aqui é interessante que quando o Pardot fala que a religião e a lei de nossas massas devem ser a mesma coisa, né? A desobediência tem de ser um pecado e exigir castigos religiosos. Né? Ele fala isso. E aí eu tava lendo esse capítulo aqui que ele fala assim: Arrax é um planeta de uma cultura só. Uma cultura sustenta uma classe dominante que vive como viveram as classes dominantes de todas as épocas. Ao passo que abaixo delas, uma massa semi-humana em semi-escravidão subsiste de restos. São as massas e os restos que tomam nossa atenção. São muito mais valiosos do que um dia se chegou a suspeitar. E aí, cara, a gente vê aqui uma revolução, tipo assim, uma coisa de revolução. Isso me lembrou demais Clube da Luta, né? Clube da Luta, o Clube da Luta, o Taylor fala o seguinte, em determinado momento: somos todos de quem você depende. Somos as pessoas que lavam a sua roupa, cozinham a sua comida e servem o seu jantar. Nós arrumamos sua cama. Nós protegemos você enquanto você dorme. Nós dirigimos as ambulâncias. Direcionamos sua ligação. Somos cozinheiros e motoristas e sabemos tudo sobre você. Processamos suas solicitações de seguro e cobranças de cartão de crédito. Nós controlamos cada parte da sua vida. Caracas, então assim, é muito isso também. Mas, se o proletariado entendesse a força que tem. É perfeito, Hildo. É isso mesmo, cara. Se o povo entendesse, né? E a gente vive num estado de manipulação tão tremenda, não só religioso, mas político, em que a gente tem existe até um termo que o pessoal da sociologia usa, que a gente tem um mínimo para não se revoltar, né? Eles dão um mínimo para você não se revoltar. Porque se você vai estudar a Revolução na Rússia, por exemplo, aquela família que foi assassinada lá, agora eu me esqueci o nome, no começo do século passado, o povo ele estava sendo pisado demais. Os Romanov, né? Foram os últimos imperadores Romanov, e tal. Perfeito. Cara, você pode assim olhar da forma que você quiser, colocar em uma família com crianças, inclusive um hemofílico ali no meio, que foram alvejados por bala a sangue frio e tudo mais, mas se você começa a ver as coisas que esse cara aprontava com o povo... Tudo tem uma reação. Chega uma hora que... tudo. Então a gente não se revolta porque eles dão o suficiente pra gente não se revoltar, que é o pão e circo, né? Basicamente. Só que com outros nomes, com outras coisas, né? O Nicolau, cara, o coitado, infelizmente, era um bananão, sabe? Eu curto bastante estudar a história da Rússia, né? E, cara, quando a gente para pra pensar na loucura que foi tudo aquilo, porra... Uma loucura, cara. Tinha o Rasputin, cara. Rasputin é inacreditável. Maluco, né? Sim. Quando você para pra pensar assim, meu irmão, isso tem que ter sido escrito por alguém, bicho, eu não vou passar. Olha só que... Vou tomar veneno todo dia, né?
Cara, que loucura, velho. E vocês que trazendo loucura. essa questão, né, desse conflito, né, o Pardo, ele apostou nisso, né, apostou nesse povo oprimido como uma forma de revolucionar. E interessante que a revolução do Pardo era uma revolução silenciosa, né, como o Jason falou. Era uma revolução que ia demorar gerações para que realmente acontecesse isso. Eles tinham que fazer tudo escondido, né? E não iam usar da violência. Interessante, né? Não era uma revolução, era a revolução ali, pro planeta deles. E aí o Let Kynes, apoiando o Paul, ele percebe que poderia, como o James falou, encurtar. Porque o Paul estava meio que cumprindo algumas profecias. Tudo que o Paul fazia, a galera dizia, cara, isso tem ali na Bíblia Católica Corã, já falar isso. E meio que começou a ganhar esse ar de sagrado, Paul também. As pessoas começam a achar que o Paul pode ser o cara, a voz que vem do mundo de fora para ajudá-los, né? E é legal que o Frank Herbert, numa entrevista, né, com McNally, né, Jason? Agora eu não sei se o nome é esse. Acho que foi. A gente é brasileiro, pô, a gente é brasileiro. Mas ele falou o seguinte, né? Ele pergunta pro Frank, né? E ele fala, então, que nesse capítulo em especial é um dos capítulos que a esposa do Frank Herbert mais gostava. E aí eles foram conversar sobre esse capítulo. E aí o entrevistador ele fala assim, bem, o homem é então, como você psicologicamente, é uma força destrutiva, uma força divisória. Porque a gente tá vendo aqui o Pardo com o sonho, o Let Kynes com o sonho, mas a gente se pergunta, com que direito ele tem ele pode sonhar desse jeito? E ele pode se apropriar do sonho de outros, para poder ter essa visão dele científica. Com que grau de certeza ele pode falar que aquilo ali vai mudar? Né? Por quê? Por que aquele é o planeta dele? Por que ele tem que mudar? Então a gente pensa que o Pardo e o Let Kynes são heróis, e o Frank Herbert, mais uma vez, desconstrói os heróis em Duna. Ele fala, bem, tendemos a pensar na cultura ocidental, estou falando do homem ocidental, você percebe isso? Tendemos a pensar que podemos superar a natureza por meios matemáticos, acumulando dados suficientes e subjugando. Nós subjugamos a natureza. Então essa é a ideia do homem ocidental. E aí o entrevistador fala, este é o ponto que você disse antes, Bev, que é a esposa do Herbert, ao falar sobre a morte do ecologista planetário em Duna, ser um ponto muito comovente. Aí ela fala, bem, eu também senti que foi um ponto muito significativo. Grande parte da história girou em torno disso, como o ecologista morreu. Achei muito importante que o planeta matasse o ecologista. Aí o cara continua, o entrevistador. Mesmo que o planeta, quero dizer, mesmo que o ecologista fosse tecnicamente capaz de subjugar qualquer coisa dentro dele, aí ela fala, bem, lá estava ele morrendo e entendendo tudo que estava acontecendo com ele, que é o que a gente vê no capítulo. Aí morrendo aos poucos, sabe? Gás, tal, massa para especiaria, né? E aí o Herbert complementa. É claro que isso foi feito deliberadamente, com esse propósito, para virar. É um ponto de virada em todo o livro, um pivô, posso dizer. É o fato do Kynes, que é o homem ocidental, na minha construção original do livro, que ele vê todas essas coisas acontecendo com ele, coisas mecânicas, mas nada vai mudar que parte desse sistema o está matando. Ele viveu fora do ritmo e entrou na calha da onda e ela caiu sobre ele. E aí ele fala, veja, o homem ocidental presumiu que se o fez, tudo o que precisava para qualquer problema é força e poder suficientes, e que não há problema que não se submeta a esta abordagem, mesmo o problema da nossa própria ignorância. Então o Kynes, na realidade, é uma grande crítica ao homem ocidental, que quer controlar tudo, que é igual o Mentat, né? Eu vou colocar tanto por cento de oxigênio, ali não sei o que de nitrogênio, vou plantar umas plantinhas ali, e vai dar tudo certo, como se tudo fosse uma simples conta de matemática. E aí o Let Kynes tem a epifania dele nesse capítulo, que ele fala, pai, não existe essa lógica, não existe essa precisão matemática, né? Na realidade, o que mais persiste no universo é o acidente e o erro. E aí vai chegar um Messias aqui nesse povo e vai destruir esse sonho redondinho ou quadradinho do ecologista imperial. O que é que vocês acham dessa reflexão do grande Frank Não Herbert? é spoiler dizer que ele vai destruir, né?
Mas existe também uma crítica, essa fala do Herbert é muito interessante, falando em relação ao homem ocidental, né? O Pardo, ele olhou para aquilo ali e ele disse, isso daqui não é bom, eu quero deixar bom. E o que é bom? Por que é errado viver como os Fremen vivem no deserto? Quem disse que eles não podem encontrar sentido na vida, felicidade e alegria daquela forma? Então, essa necessidade... Exato. Essa necessidade tão premente, especialmente... meter o dedo na vida alheia. Vamos falar aqui, né, do homem branco europeu, né? De chegar na colônia e dizer, vocês têm que viver como nós vivemos. Sim. E, então existe uma crítica. Evoluam, exatamente. Evoluam. Então, tem uma crítica aqui também a esse comportamento, tanto na entrevista do Herbert, que você citou, que eu não conhecia, achei maravilhosa, quanto no próprio livro também, né? Essa questão de que ele quer controlar o tempo todo para moldar o planeta. Ele está terraformando o planeta? Ele está transformando o planeta num lugar melhor para os Fremen? Não, ele está pardonizando o planeta. Cara, eu posso colocar aqui o termo, foi né? perfeito nessas colocações e me remeteu, inclusive, a uma pessoa que é ligada ao universo de Duna, né? Que é o Jean Giraud, mais conhecido também como Moebius, e essa história ele escreve como Moebius, né? Que é O Homem é Bom. E essa história, gente, eu vou dar spoiler aqui, essa história tem mais de 30 anos, se bobear. E você acompanha, né, o nome da história Vou dar spoiler, o homem não é bom. E, cara, a verdade é que o homem não é bom, inclusive o homem não é bom nem pra comer. Eu não vou dar muitos spoilers, né, mas assim, o homem não é bom nem pra comer. E é o Moebius, na sua loucura lisérgica, apresentando isso, de que nem para uma situação básica, né, de uma espécie superior, a gente presta, sabe? E o Frank Herbert o tempo inteiro ele martela essas questões, né, de como nós somos falhos. Eu acho que eu me repito muito em dizer o quanto eu curto Duna por essas questões, né? Porque é isso, o Frank Herbert ele aborda isso demais, ele martela isso o tempo inteiro, mostrando pra gente que nós somos falhos e em muitos aspectos nós não somos bons. E o homem não é bom. O homem é bom, spoiler, não. Não é bom. E nem pra comer. E a gente finaliza esse capítulo com a morte mais uma morte, né? Do livro do Frank Herbert. Let Kynes morre ali, ele cai em cima de uma massa para especiaria, que é exatamente que explode, né? E aí os criadorzinhos com água, e dessa explosão é trocada o que tá lá no subsolo, volta para a superfície, o que tá na superfície vai para o subsolo. No filme a gente vê que o Let Kynes ele é morto, quase morto já pelo um Sárdaga, que coloca lá dá uma espadada nas costas do Let Kynes, e ele chama lá um Shai-Hulud. Eu achei mais poético morrer com um Shai-Hulud, né? Engolindo ele junto com... E ele dizendo que não serve a ninguém, só serve ao Shai-Hulud, né? Então acho também interessante. Então vamos para as nossas considerações finais. Do Grande Gelo, que capítulo, né? E aí eu começo, claro, com o nosso convidado correndo. Por favor, Rildo, trombetas! Vamos aqui ouvir o que é que o Jason achou desse capítulo, e se quiser também passar suas redes sociais, fique à vontade, grande Jason. A morte do Let Kynes foi a terceira morte que eu mais senti no livro, né? Claro, a primeira foi do lindo Duke. E claro que a gente sofreu muito com a morte do Duncan também. Mas esse era um personagem que eu gostava muito, né? Tanto a inteligência, a perspicácia dele. E eu consigo entender mais uma vez. Engraçado, eu achava ele muito engraçado. Né? Também, né? Era engraçado.
E assim, pro filme realmente eu acho que a forma como foi colocada a morte dele, achei muito mais condizente com o ritmo daquele momento no filme, mas esse, sem sombra de dúvida, é um dos meus capítulos preferidos, não só desse livro, mas dos 6 livros. Eu gosto muito desse capítulo porque faz a gente pensar bastante. E a gente também tem aqui um pouquinho sobre um pouquinho da biologia do verme aqui também, né? Falando ali Verdade. Dos gases ali que são gerados pelas criaturas ali que vão gerar o Shai-Hulud no futuro, né? Então, na verdade, essa biologia do Shai-Hulud dá pano pra manga também, né? Acho que um dia desses a gente podia tentar destrinchar esse negócio também, né? Com certeza. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, sempre é um prazer conversar. E as minhas redes sociais são todas Jason Ebert. Escreve Jaison Ebert, sem o H do Herbert, é Ebert, certo, pessoal? E podem me adicionar, eu costumo conversar mais no Twitter sobre isso, mas vocês fiquem livres para me seguir, para a gente bater um papo sobre esses assuntos e outros também. E você ainda vai ver uns vídeos maneiros do Jason tocando piano. Isso, gente, é um porrinho. É um acontece. Porrinho nobre. Assim, a gente já aprendendo. Tirildon, seu jabazinho, que eu quero fazer um podcast de 6 horas. Por favor, e suas considerações finais. Rapaz, do jeito que a crise tá grande, eu tô fazendo até de 10 horas. Pode vir. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem ter o podcast de vocês, e sempre tem a problemática da edição, né? A edição nunca é fácil. Eu digo assim, eu sempre amei podcast, sempre amei produzir podcast. Só que eu sempre travava muito na edição. Então eu fui lá e aprendi a editar e criei a Radiola Mecânica, que é a nossa empresa de edição de podcast. E você pode ter rapidamente o seu podcast, grava aí o áudio, manda pra gente, que dá tudo certo, a gente transforma esses papos. Inclusive, a minha edição serve também como jurídico, porque se algumas coisas absurdas estiverem no papo, a gente tira, né? Pra não dar problema. E você guarda, né? Aí eu guardo. Não guardo, meu Deus. Eu não guardo, não. Eu mando assim, cara, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. O Pascoal, quando o cara é talentoso é fogo, né? Eu não entendo muito bem, eu vou ali fazer, daí faz um dos podcasts mais bem editados do Brasil. Com certeza. Basicamente. Eu particular, assim, eu sempre tive muito orgulho do DunaCast. É só comparar com o que a gente vê por aí que meu chapéu. Cara, eu tenho muito orgulho do DunaCast e quando o Pascoal me chamou pra socorrê-lo, eu não tive o que fazer. Vamos lá, porque um projeto lindo desse não pode acabar nunca. Com certeza, com certeza. E olha só. Se você quiser saber essas coisas proibidas... Proibidão? O proibidão do DunaCast... Assina o Catarse ou faz o Pix. Aceita a Pix. gente fala. Aceita os Pix. Mas olha só, é um capítulo grande, Rio, muito obrigado. Eu vou falar minhas considerações finais, é o que vocês estão dizendo. E é mais uma Frank Herbert mais uma vez dando uma lição, né? A gente ali igual. Pô, não, cara, o cara tem boa intenção, ele quer transformar um deserto num planeta florido, com água. O que tem de mal nisso? As pessoas sofrerem menos, né? É como o Jason falou, cara, mas perguntou a eles, né? Eles querem isso mesmo? Por quê? Né? Então são várias questões. É porque vem muito com aquela linguagem do colonizador, né, cara? Que não quer ouvir ninguém. Eu trouxe a palavra verdadeira, né? Eu lembro tem histórias aí de missionários britânicos. Missionários não, mas assim, mais protestante mesmo. Sim, mais missionários recente. Britânicos que tomavam chá das 5 no meio da floresta africana. Cara, nesse nível. Então eu acho muito legal porque, tipo assim, né? Ele mostra que o Ardot Keynes e o Liet Kynes, eles estavam cometendo um erro semelhante a dos Mentates, né? Que é avaliar um sistema com a quantidade de dados fixos, e a partir daí começa a brincar com números, vou analisar, vou alterar aqui, vai dar certo, né? E aí o que acontece? A única coisa que todas as equações não vão conseguir resolver é o Messias. E é o que vai acontecer. Então,
essa cena da morte do Let Kynes é uma representação, é uma epifania, porque aí o Let Kynes ele percebe, quando ele tá morrendo, o planeta tá matando ele, né? Ele percebe que todas as coisas são muito maiores do que ele, que é uma piada pensar que ele poderia ser dono de tudo. O Let Kynes morre sabendo que ele estava vacilando, como a gente fala aqui. Ele não é nada. Não é nada. E eu acho que também a gente não pode deixar de citar uma das frases mais importantes da carreira do Frank Herbert, que aparece justamente nesse capítulo, que é: não poderia acontecer um desastre mais terrível para a sua gente do que cair nas mãos de um herói. Essa frase já foi citada mais de uma vez aqui no DunaCast, né? E é desse capítulo. Mas ela desse capítulo. Então, finalizamos esse capítulo formidável. Claro que a morte de Let Kynes a gente fica triste, mas com bastante informações, bastante mensagens que a gente aqui conseguiu destrinchar para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima semana. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, pessoal. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com